Bem, malta, estou outra vez aqui no início do vídeo para explicar o que é que vai acontecer ao longo deste vídeo. No vídeo eu decidi reagir à independência do Brasil. Já sabem, este vídeo vai ficar aí na descrição caso algum de vocês queira ver o vídeo de novo. Mas antes de continuarmos o vídeo, quero dizer que eu e o Blue Access estamos a fazer um sorteio de 30€, basicamente 190 reais para quem é do Brasil. Portanto, tu se quiseres ter essa oportunidade de ganhar esse dinheiro, está aí no comentário fixado o link que te leva para o formulário onde tens de preencher para estares habilitado a ganhar os 30€ ou 190 reais, caso sejas do Brasil. Portanto, não percas esta oportunidade. Outra coisa, quero-vos dizer que amanhã sairá um vídeo parecido ao de hoje, ou seja, é um vídeo parecido à independência, está relacionado à independência do Brasil, portanto fica atento ao canal. Lê a descrição que há lá coisas muito importantes, mas é isso, malta, fiquem com o vídeo. Boas, malta, como é que é? Tudo fixe ok, malta? No vídeo hoje traz aqui mais uma react. E a react de hoje vai ser à independência do Brasil. É verdade, como ontem, no dia 7 de 9 de 2020, foi comemorada a independência do Brasil. Fez anos que o Brasil conquistou a sua independência. Hoje decidi trazer aqui um vídeo sobre a independência do Brasil. E amanhã sairá um vídeo relacionado ao vídeo de hoje. Portanto, fiquem atentos ao canal que vai ser interessante, acreditem. Mas já sabem, este vídeo vai ficar aí na descrição caso algum de vocês queira ver o vídeo de novo. Mas antes de continuarmos o vídeo, vou-vos pedir que me sigam no Instagram, está a aparecer agora aqui na tela. Portanto, tu que estás a ver este vídeo, se tu ainda não me segues no Instagram, vai à descrição que está lá um link que te leva diretamente para o meu perfil do Instagram. Clica em seguir e está feito. Outra coisa, deixa like neste vídeo e subscreve o canal se ainda não és inscrito, porque mais de 90% das pessoas que assistem os meus vídeos não são subscritas. Portanto, se tu que estás a ver este vídeo e se ainda não subscreveste o canal, clica aí nesse botãozinho vermelho que vais me ajudar mesmo muito. E deixa o like para recomendar este vídeo ao máximo no YouTube. Mas é isso, vamos então ver o vídeo. Nerdologia. Nerd Store. Sejam bem-vindos ao Nerdologia de História. Meu nome é Felipe Figueiredo, formado em História, colunista, podcaster, youtuber e professor. Ouço o brado do Nerdologia sobre a independência do Brasil. Quando pensamos na independência, costumamos visualizar o famoso quadro de Pedro Américo, em que Dom Pedro levanta sua espada, cercado de sua guarda de honra, no dia 7 de setembro. E talvez você já tenha ouvido falar que Dom Pedro na verdade estava numa mula, com uma comitiva pequena, vestes leves e com problemas intestinais. Se não ouviu falar, isso tudo é verdade. Como assim, mentiram para você? Não é tão simples assim. O importante é pensarmos no contexto histórico. O Brasil é um país americano. Isso quer dizer que sua população é formada por imigrantes de diversos países, imigrantes forçados, como os africanos escravizados, indígenas nativos e também com a mistura dessas populações. Existem vários grupos nacionais em um mesmo país. Então essa nova nacionalidade é construída. Não que outros lugares não seja, mas outro dia falamos de nacionalismos. Parte dessa construção é a definição de símbolos comuns, a criação de imagens desses símbolos. O quadro de Pedro Américo foi pintado em 1888, mais de 60 anos depois do evento, encomendado pela família real como propaganda da monarquia que já estava enfraquecida, simbolizando o dia da independência. Mas dá para ligar a independência apenas a um dia específico? A independência do Brasil, assim como vários eventos históricos, não é uma ruptura imediata em um dia em setembro. É um processo que dura anos e cujos efeitos são sentidos pela história. Ele está aqui a dizer que a independência é um processo que dura anos. O que ele está aqui a dizer é verdade, porque tipo, não se pode tipo, de um momento para o outro lembrar-nos e tipo, ok, vamos tentar tornar a nossa cidade ou a nossa aldeia independente. Tipo, é muito difícil, aliás, porque no meu caso, imagina eu querer meter a minha cidade independente contra o país, tipo, era muito difícil, era impossível, não iria conseguir. E são coisas que levam o seu tempo e que precisam de ser muito bem estudadas e muito bem trabalhadas para conseguirmos tornar, então, termos até a independência. Desses efeitos é justamente termos um dia específico comemorativo. O início desse processo é em 1808, quando a família real portuguesa vem para o Brasil durante as guerras napoleônicas. Com isso, a América Portuguesa, o que hoje é o Brasil, passou a ser a capital do Império Português. Resumindo esse período, que veremos com mais detalhes outro dia, isso levou a uma série de reformas, um maior crescimento econômico e mudou o patamar político. Foi criado o Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves em 1815, com capital no Rio de Janeiro. Ou seja, o Brasil deixou de ser uma colônia, passou a ser um igual com Portugal.
Alguns anos depois, estourou a Revolução Liberal do Porto. Com a Europa pacificada após as guerras napoleônicas, os portugueses exigiam o retorno da família real a Lisboa e o fim do absolutismo. A Revolução do Porto teve sucesso e foram convocadas as Cortes Gerais e Extraordinárias da Nação Portuguesa, um nome grande e pomposo para um parlamento constituinte. O Brasil teve o direito de eleger cerca de 70 deputados, quase todos nascidos na América, mas apenas 49 viajaram para Lisboa. A maioria dos brasileiros eleitos defendiam a união com Portugal por uma monarquia dual, o que significava que Brasil e Portugal teriam igualdade jurídica, política e administrativa. Serão países unidos pelo mesmo monarca. Já vou falar no Império Austro-Húngaro? Ele foi formado em 1867, dentro do Império Austríaco, e foi um exemplo de monarquia dual. As Cortes Gerais determinaram que a família real portuguesa devia retornar para Lisboa. Em 7 de março de 1821, Dom João nomeou seu filho mais velho, Dom Pedro de Alcântara de Bragança, como príncipe regente do Brasil. Em abril, o rei retorna para Portugal e Dom Pedro permanece, governando o Brasil. Ainda no ano de 1821, teremos dois eventos importantes. Os líderes militares portugueses no Brasil declaram lealdade para as cortes e determinam que Dom Pedro demita alguns de seus ministros. No fim do ano, as cortes ordenam Dom Pedro retornar para Portugal e colocam ele como governador da província do Rio de Janeiro apenas, e o resto do território seria subordinado ao rei. Isso não pegou bem em bom português. Outras lideranças políticas começaram a demonstrar seu descontentamento, como o grupo de José Bonifácio de Andrada, considerado patriarca da independência. A pauta principal desses grupos, entretanto, ainda era a manutenção do Brasil no Império Português, apenas como um país com autonomia. A tensão entre Brasil e as cortes cresceu e, em 9 de janeiro de 1822, segundo a Gazeta do Rio de Janeiro, o primeiro jornal do país, Dom Pedro disse: "Como é para o bem de todos e para a felicidade geral da nação, estou pronto. Diga ao povo que eu vou ficar." O famoso Dia do Fico. Com essa rebeldia do príncipe, o general português Jorge Avilés iniciou um motim, que foi derrotado pela Guarda Real de Polícia. Dom Pedro mandou o general retornar para Portugal em fevereiro, nomeou José Bonifácio ministro do Reino e dos Negócios Estrangeiros e, em 3 de junho de 1822, decretou o chamado para uma constituinte. Ao ser avisado que as cortes queriam novamente tirar a autoridade brasileira, Dom Pedro, então na província de São Paulo, no dia 7 de setembro de 1822, teria dado o famoso grito "Independência ou Morte", nas margens do Riacho do Ipiranga. Na semana seguinte, Dom Pedro chegou ao Rio de Janeiro e foi decidido que ele seria aclamado imperador do Brasil no seu aniversário, em 12 de outubro. A separação oficial ocorreu meses depois, apenas em dezembro de 1822, quando Dom Pedro manda uma carta para seu pai, ainda o chamando de rei do Brasil, e aos amigos dizia que caso o rei voltasse, ele cederia a coroa. Ainda em dezembro, Dom Pedro é coroado. Uma coisa que você já deve ter ouvido é que a independência do Brasil foi pacífica. De fato, não se pode comparar com o que houve na América Espanhola ou na América do Norte, mas o Brasil teve sim sua guerra de independência, que durou cerca de 2 anos. Portugal possui uma frota no Brasil. Lá está, malta. 2 anos para conseguirem conquistar o seu próprio país. Portanto, está aqui grande prova que não é de um momento para o outro que se consegue conquistar as coisas. E diversas guarnições de tropas leais, especialmente em pontos estratégicos da costa brasileira. Lembre-se, as regiões do Brasil eram bastante dispersas, com poucas estradas e um país continental. Então, as tropas portuguesas estavam principalmente nos portos, na Bahia, no Maranhão, no Pará e em Montevidéu. As que estavam no Rio já tinham sido expulsas, lembra? E sim, Montevidéu. Na época, o Uruguai era parte do Brasil. A Guerra de Independência teve algumas batalhas terrestres conhecidas, como a Batalha de Genipapo, no Piauí, e a Batalha de Pirajá, na Bahia. A Guerra na Bahia foi onde se destacou uma das figuras mais interessantes desse período de nossa história, Maria Quitéria, que se alistou disfarçada de homem e, após ser descoberta, foi admitida nas tropas pela sua valentia. Teve um uniforme único, com um saiote, e foi condecorada Cavaleira da Imperial Ordem do Cruzeiro por Dom Pedro. Foi no mar que a independência do Brasil foi decidida, com uma marinha que contava com muitos mercenários britânicos, desempregados após as guerras napoleônicas, como Thomas Cochrane, e com navios comprados às pressas, com emissão de títulos de dívidas pelo próprio imperador. A marinha brasileira derrotou a esquadra portuguesa após a Batalha de 4 de maio de 1823, fez diversas fortificações se renderem e impediu a chegada ou remanejo de tropas leais a Lisboa. Cochrane, após brigar com Dom Pedro por causa de seu pagamento, foi ao Chile, onde é herói nacional e patrono da marinha.
Em 29 de agosto de 1825, é assinado o Tratado de Amizade e Aliança entre Brasil e Portugal, em que é reconhecida a independência brasileira por Portugal e o Brasil paga uma indenização. A independência seria celebrada por muitos anos no dia 12 de outubro, o dia da aclamação. No início do vídeo falei da construção de uma nacionalidade. Então temos um dia da pátria, um dia para celebrar essa identidade construída, o 7 de setembro. O 12 de outubro deixou de ser usado depois do reinado de Dom Pedro, para termos uma data desvinculada de um indivíduo, mas uma data que pudesse ser coletiva, embora tenhamos visto várias datas citadas nesse processo de independência. Como sempre, aqui no Nerdologia, na descrição vocês podem encontrar referências, inclusive um vídeo que eu fiz sobre o quadro do Pedro Américo, sobre essas questões que parecem muito complexas, mas não são, e ajudam a explicar quem somos nós, os brasileiros. Não se esqueçam de curtir e compartilhar. Bem, malta, o vídeo terminou, supostamente, e o que eu tenho a dizer sobre isto? Pá, sinceramente eu já assisti a vários vídeos do Nerdologia, já sabem, este vídeo vai ficar na descrição, não se esqueçam. É um canal muito bom, é um canal que eu gosto de assistir, é um canal que fala de basicamente tudo o que se passou no Brasil e o que ainda se passa. Em relação à independência do Brasil, para nós portugueses não foi bom, né? Porque o Brasil era dependente de nós, só que tipo, ele conseguiu, tipo, o Brasil conseguiu ter a sua própria independência. Para nós não foi bom, mas a melhor parte disto é que foi que o Brasil e Portugal chegaram a um acordo e ambos aceitaram os lados. Foi a melhor parte desta independência. Mas já sabem, malta, este vídeo vai ficar aí na descrição, caso um de vocês queira ver vídeo novo. Se deixar o vosso like, a se for inscrito, inscreve e eu só fui. Obrigado.